Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente, pessoal, o professor Isaías, e hoje nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Hoje nós começamos a nossa aula número 3 de eletricidade geral. E hoje, pessoal, nós começamos a falar um pouco a respeito de corrente elétrica. Legal, pessoal? E antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like no nosso vídeo e, se possível, pessoal, ajudem o professor, compartilhem com os seus grupos de WhatsApp o nosso curso para que todos possam nos auxiliar aí. Quem tiver interesse em aprender sobre eletricidade, conseguir acesso a esses vídeos. Pessoal, eu começo aqui com vocês hoje com uma pergunta. O que é eletricidade? Então, pessoal, nos livros de física, os livros de eletricidade, nós temos a seguinte definição. Eletricidade é um fenômeno físico relacionado ao movimento ou à presença de cargas elétricas. E nós temos duas vertentes diferentes de estudo no campo da eletricidade. Nós temos a eletrodinâmica e nós temos a eletrostática, pessoal. A eletrodinâmica é o ramo da física que estuda o movimento das cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica em um condutor. Enquanto que a eletrostática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso, ou seja, sem movimento. Então aqui nós estamos falando de eletrostática, o estudo de cargas acumuladas em um corpo. Quando as cargas se acumulam em um material e fica ali de forma estática, parada, aí é o ramo da eletrostática. Nós vamos tratar da eletrostática mais para o final do nosso curso. E agora, neste começo, nós vamos trabalhar com a eletrodinâmica, pessoal, que é justamente essa nossa aula de hoje, que é o estudo de cargas elétricas em movimento. Vai tratar aí do estudo da corrente elétrica, uma vez que nós temos cargas em movimento dentro de um material condutor ou de qualquer equipamento, nós estamos falando da eletrodinâmica. Beleza, pessoal? Então, dentro da eletrodinâmica, para estudar o fenômeno físico corrente elétrica, nós temos que voltar à nossa aula anterior, onde nós tínhamos o elétron livre dentro de um átomo. Nós tínhamos que os elétrons livres dentro de um material condutor se movimentam de maneira desordenada de um átomo para o outro. O que seria isso, pessoal? Nós temos aqui, por exemplo, o átomo de cobre, o material cobre em si, né, que é formado pelo átomo de cobre, por vários, diversos, milhares de átomos de cobre. Nós vimos que nós tínhamos 4 camadas eletrônicas. Vamos focar apenas na última a partir de agora, a camada de valência e no elétron livre que nós tínhamos no átomo de cobre. Esse átomo, esse material, ele justamente é um material bom condutor de eletricidade. Lembram lá de materiais condutores e a aula de materiais isolantes? Quando ele tem 1, 2 ou 3 elétrons livres na sua camada de valência. O cobre, por possuir apenas um único elétron livre na camada de valência, ele é um excelente condutor de eletricidade, justamente porque esse elétron livre tem muita facilidade em sair deste átomo e se deslocar para um átomo vizinho. Enquanto que no material isolante, o oxigênio, por exemplo, nós tínhamos 2 camadas eletrônicas e na camada de valência nós tínhamos 6 elétrons livres. E nós vimos que os materiais bons isolantes de eletricidade
são aqueles cujos átomos possuem a partir de 5 elétrons livres na camada de valência. 5, 6, 7 ou 8 torna esse material um bom isolante de eletricidade. Tá? E é justamente essa característica de ter mais de 5 elétrons livres na camada de valência, esses elétrons eles ficam presos ao átomo. Eles não têm facilidade em saírem do átomo e se deslocarem pelo material. Eles ficam fixos. Na verdade, existe uma maneira de movimentar esses elétrons, mas tem que ter muita energia, muita força externa para conseguir arrancar esses elétrons de um material isolante. Por isso que nem todo material isolante, pessoal, é 100% isolante. Quando nós fabricamos luvas, por exemplo, para eletricista, nós classificamos até que nível de tensão que essa luva pode ser utilizada. Se é até 500 volts, se é até 1000 volts, se é uma luva para média tensão. Justamente porque se for uma luva feita para 1000 volts, ela isola até 1000 volts. Agora, se eu for usar essa mesma luva em 13.000 volts, essa luva não serve para isolar a tensão de 13.000 volts. Então, dependendo do nível de tensão, um material que é naturalmente isolante pode deixar de ser. O oxigênio é um exemplo claro disso. O oxigênio no seu estado natural e a níveis baixos de tensão, ele é isolante. Porém, o oxigênio, quando está lá no céu, por exemplo, submetido a um nível de tensão muito alto entre as nuvens, em alguns casos, ele acaba se tornando um condutor de eletricidade e surge o raio. O raio é justamente o fenômeno que o oxigênio deixa de ser um isolante devido a nível de tensão muito alto entre as nuvens, cargas paradas eletrostática, e aí o ar deixa de ser um isolante e passa a conduzir eletricidade. Tá bom, pessoal? Então a gente vai trabalhar agora na corrente elétrica dentro dos materiais condutores, que é o material condutor que vai conduzir a corrente elétrica. O material isolante, por ter dificuldade de movimentação desses elétrons livres na camada de valência, ele é um péssimo condutor de corrente elétrica. Enquanto o material condutor, por ter muita facilidade em desprender esse elétron livre, conduzir a energia que esse elétron possui, ele é um bom condutor de eletricidade. Então aqui, pessoal, desculpem. O que nós temos? O elétron livre dentro do material condutor. Tá? Dentro do material condutor, pessoal, vamos imaginar agora que nós não vamos trabalhar mais com o átomo, vamos trabalhar apenas com este elétron livre. Cada elétron que eu representar aqui, imagine que por trás dele tem um átomo, tem a eletrosfera que ele se encontra. Essa eletrosfera pertence ao átomo, o átomo tem um núcleo com os nêutrons e os prótons, mas nós estamos representando aqui somente o elétron livre da camada de valência. Aqui o elétron livre de um átomo, o elétron livre de um outro átomo, um terceiro átomo, um quarto átomo e assim milhares e milhares de átomos dentro do material. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Esses elétrons livres dentro do material condutor, eles estão o tempo todo em movimento. Eles estão saindo de um átomo, indo para outro átomo, sai desse outro átomo, volta para o átomo anterior. Só que esses elétrons, eles não têm um movimento ordenado, um movimento em ordem. Ora, esses elétrons livres vão para a direita, outros vão para cima, outros, uns para a esquerda, outros para baixo, outros para a direita, outros vão na diagonal, outros vão em linha reta. Eles ficam o tempo todo se movimentando para todos os lados. E este fenômeno ocorre em todo e qualquer material condutor.
Os elétrons livres dentro do material condutor estão em constante movimento, só que um movimento desordenado, um movimento aleatório. E isso faz com que a energia de um elétron se anule com a energia de outros elétrons. E isso faz com que o material condutor em si tenha um equilíbrio de energia dentro dele. E com isso não há a circulação de corrente elétrica. Enquanto os elétrons estiverem se movimentando de forma desordenada dentro do material condutor, não há a circulação de corrente elétrica. Beleza, pessoal? Entendido isso? Que dentro de qualquer material condutor de eletricidade, os elétrons livres se movimentam o tempo todo, porém de forma desordenada. E isso faz com que esse movimento desordenado não exista circulação de corrente elétrica nesse material. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou dividir essa aula de corrente elétrica em algumas aulas, umas 2 ou 3 aulas, para que o vídeo não fique tão longo, para que essa aula não fique tão longa para a gente, tá bom? Então, por enquanto, eu vou parar por aqui, nessa explicação. Essa vai ser a aula 3A, tá? Aí a próxima, depois dessa, vocês continuem com a aula 3B e assim por diante. Na sequência 3C, até acabar a aula de corrente elétrica, que é a aula 3. Tá bom, pessoal? Então, aí na playlist, aí no canal, vocês depois desta aula, que é a aula 3A, procurem pela aula 3B, que é a continuidade desta aula. Legal, pessoal? Então, até a nossa próxima aula, a aula 3B. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.